de furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, está lá no artigo 155 do Código Penal. Qual que é o cuidado aqui no crime de furto, tá? Você não confundir com o crime de apropriação indébita, tá? Lá do artigo 168. Porque, vejam, o verbo aqui é subtrair. Subtrair é você tirar, é você retirar, é você inverter a posse, tá? Você inverte a posse daquilo que você não tem, né? Ou seja, o agente aqui não tem a posse anterior daquele objeto. E por isso, ele vai lá e inverte a posse, tá? Então, por exemplo, o Nidal está dando mole com o celular. Eu vou lá, boto a mão na carteira dele e simplesmente subtraio o telefone. O que eu tenho? Crime de furto, artigo 155 do Código Penal. Certo? Tranquilo? Agora, na apropriação, vocês vão ver que é muito parecido. Apropriar-se de coisa alheia móvel, enfim, eu tenho ali elementos parecidos. Mas o que muda? O muda é o verbo. Na apropriação, o verbo é apropriar-se. Você se apropria de algo que você já tem a posse anterior. Então, como assim? Então, digamos que o Nidal, ele está com 2 celulares, um mais antigo e um mais novo, e eu perdi meu celular. Ele chega para mim e fala, Naldinho, ó, preciso falar contigo, você tem que ter um celular, eu vou deixar esse meu celular mais antigo aqui com você, e você usa, tá? Uma hora eu vou te pedir de volta, tá? Eu vou te emprestar, mas uma hora você me devolve. Vejam, eu tenho a posse anterior desse bem, e é uma posse lícita, legítima, tá? Imagine que em um dado momento, o Nidal chega e me pede esse celular de volta, eu falo, não, é meu. O que eu tenho, furto ou apropriação indébita? Apropriação indébita, tá? Então, cuidado para não confundir. Então, a ação nuclear aqui é o verbo subtrair, né? Que significa retirar, tirar de outrem sem a permissão. E, é claro, com o fim de assenhoramento definitivo. Essa subtração vai implicar na retirada do bem, obviamente sem o consentimento do possuidor ou do proprietário, né? O agente não tem a posse anterior, ele vai lá e inverte essa posse, certo? Qual que é o cuidado aqui no crime de furto? Elemento subjetivo. Olhem só, o elemento subjetivo é importante, foi só a tese principal do 40º exame. A tese principal da segunda fase foi o furto de uso. E cuidado, gente, que uma excelente forma de você se preparar para a OAB é você fazer questões de primeira fase, mas também segunda fase. Sabe por quê? A FGV repete questão. Ela pega a questão de primeira fase e transforma em segunda fase. Ela pega a questão de segunda fase e transforma em primeira. A FGV é muito exame, são 3 exames por ano. Não tem como você manter essa criatividade. Então, exemplo aí, tese principal, né, da peça do último exame da segunda fase, furto de uso. Por quê? Qual que é o cuidado aqui? No crime de furto, é óbvio que o agente age com dolo. Ele é um crime doloso, né? Ele é punido exclusivamente a título de dolo. Não existe crime de furto na modalidade culposa. Só que, além do dolo, eu tenho a necessidade do que a gente chama de um fim especial de agir, ou seja, de um dolo específico, de uma finalidade específica, que é o chamado animus reinsibiabendi, ou seja, um ânimo de assenhoramento definitivo, tá? O ânimo de assenhoramento definitivo ou apossamento definitivo, ou seja, o sujeito ele subtrai porque ele quer ser o senhor daquele bem, porque ele quer se apossar daquele bem, seja para ele ou para outra pessoa, mas ele age com um ânimo de assenhoramento definitivo. Exatamente por isso que o furto de uso, tá, é atípico. O furto de uso é fato atípico. Qual que foi o caso que caiu no exame passado? Tá? Furto de bicicletas, né? O sujeito subtraiu uma bicicleta, pegou uma bicicleta só para usar e devolver. Ele não queria a bicicleta para ele, ele só queria andar na bicicleta, usar a bicicleta e devolver. Então, quando a gente age com esse ânimo de usar o bem e prontamente devolver aquele bem após o uso, eu não tenho esse elemento subjetivo específico. Então, o fato será atípico, certo? Tranquilo? Beleza?
tese principal do exame passado. Então, cuidado com furto de uso. Vai que cai na primeira fase, vai que ele pega a questão lá da segunda fase e transforma em primeira, certo? Consumação também importantíssima no crime de furto, tá? Qual que é o momento consumativo do crime de furto? Com a inversão da posse. Aqui nós aplicamos a teoria da Amócio. O crime de furto se consuma com a inversão da posse. Como assim? Subtrair o telefone do Nidal. Subtrair o telefone do Nidal, tá? Beleza. 5 minutos depois, sou abordado pela polícia militar. A polícia militar me prende em flagrante e o bem é devolvido ao legítimo proprietário. E aí? Furto consumado ou furto tentado? Furto tentado, porque houve a inversão da posse. Aqui, nós aplicamos a súmula 582 do STJ, que é uma súmula aplicável ao roubo, específica do roubo, mas que podemos aplicar também aqui no furto. Então, inversão da posse. Inverteu a posse, consumou. Ainda que por breve período, ainda que o agente tenha sido perseguido logo depois e a coisa recuperada, não interessa, houve a consumação. Tá? Quer ver uma pergunta que já caiu na prova da OAB, misturando parte geral e parte especial? Olhem só o que já caiu na prova da OAB. Imagine o seguinte, imaginem aqui que eu subtraio o telefone do Nidal. Meu compadre, né, ele é padrinho da Helena, minha filha. Volto para casa com o telefone, chego para a Bruna, minha esposa, contando vantagem. Olha só esse telefone aqui, porra, o Nidal deu mole pra caramba que eu peguei. E ela fala, Arnaldo, você está maluco? Né? Como é que você faz isso? Como é que você subtrai o telefone do Nidal? Volta lá agora e dá o teu jeito de devolver esse telefone. Meia hora depois, 45 minutos depois, eu volto e restituo e devolvo o telefone para o Nidal. E aí? Desistência voluntária, arrependimento eficaz ou arrependimento posterior? Galera do chat aí, desistência voluntária, arrependimento eficaz ou arrependimento posterior? Tá? Já caiu isso na prova. Como assim? Não pode ser desistência voluntária e nem arrependimento eficaz, lá do artigo 15 do Código Penal, porque esses institutos aqui só são cabíveis antes da consumação. E quando houve a inversão da posse, quando eu peguei o telefone do Nidal, o crime se consumou. Ainda que eu tenha devolvido o bem depois, mas o crime restou consumado. Então, eu não posso falar em desistência voluntária, nem arrependimento eficaz, lá do artigo 15 do Código Penal, porque são institutos que cabem antes da consumação. Só que, nesse caso aqui, eu posso falar em arrependimento posterior, lá do artigo 16 do Código Penal. O furto é cometido sem violência ou grave ameaça, eu devolvi antes do recebimento da denúncia, foi um ato voluntário, então eu posso falar em arrependimento posterior, lá do artigo 16, e ter uma diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Eu não posso falar em desistência voluntária nem arrependimento eficaz, porque o crime restou consumado. No momento em que inverteu a posse, o crime se consumou, certo? Tranquilo?